Olá, tudo bem com você? Dessa vez vamos retomar e dar uma pausa na nossa série da Reforma Protestante e retomar a nossa série sobre o Sermão do Monte. E nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. Dessa vez, a terceira bem-aventurança diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Muito bem. Quando Jesus fala sobre mansos, o que ele está querendo dizer? A palavra manso aqui é sinônimo de humilde, mas não é aquele humilde de pobre, nesse sentido, e nem também um humilde de uma pessoa dócil, que tem um temperamento mais suave, gentil, ou até mesmo alguns vão dizer que ser manso é ser covarde, não tomar decisões difíceis, né, e se deixar levar pelo que as pessoas dizem ou fazem acerca de você. Não é sobre isso que Jesus está falando. Na verdade, o que Jesus está falando é de uma pessoa que ela é humilde de coração. Lembra, Jesus está fazendo uma progressão. Ele falou dos pobres em espírito, aqueles que entendem a sua miserável situação espiritual, a sua falência espiritual e moral diante de Deus. Eles pecaram, estão completamente destituídos de qualquer capacidade de se salvar. E por isso eles choram. Essa é a segunda característica. Eles são sensíveis ao pecado. Qualquer pecado para eles já é pesado, é triste estarem nessa condição. E por isso eles choram e lamentam o seu pecado diante de um Deus santo. E agora, por conta disso, eles são humildes. Eles não pensam além do que devem pensar acerca de si mesmos. E aqui tem uma citação interessante que Benson faz. Ele diz o seguinte: essas pessoas, os mansos, são pessoas de disposição branda, gentil, sofredora e misericordiosa, que demoram a se enfurecer e são avessas à ira. Não são facilmente provocados e, se provocados em algum momento, logo são pacificados. Que nunca se ressentem de uma injúria, nem retribuem mal com mal, mas tomam cuidado para vencer o mal com o bem. E que pela doçura, afabilidade, cortesia e bondade de sua disposição se esforçam para reconciliar aqueles que podem ser ofendidos e conquistá-los para a paz e o amor. Basicamente aqui, a primeira ideia sobre mansidão, sobre ser um manso, é colocar o outro acima de você mesmo. O crente, o cidadão do reino de Deus, ele por natureza entende que ele não é nada, ele não merece estar ali. E portanto, ele olha para os outros como superiores a si mesmo. Nós vivemos na cultura do ego, da egolatria, em que nós criamos nossa imagem, a nossa reputação e estamos o tempo todo tentando promovê-la. O discurso, midiático é: seja a sua melhor versão. Faça acontecer, você pode, você consegue. Os discípulos de Jesus são completamente o contrário. Não, eu não posso, eu não consigo. Não é sobre mim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu confio naquele que é tudo e ele tudo me deu. Então, nesse sentido, o crente de Jesus ele não reivindica honra, ele não reivindica poder a si mesmo. Então, diante de um ataque que ele pode receber, ao invés de falarmos como todos falariam, quem você pensa que é para fazer isso comigo? Na verdade, o crente ele fala, quem eu penso que eu sou para não merecer aquilo? O Charles Spurgeon já dizia, fique tranquilo quando as pessoas te insultarem ou disserem coisas muito ruins acerca de você. Pode ficar tranquilo, você é muito pior do que elas imaginam. Então, certa vez, isso veio à tona. Uma vez que eu estava sendo orgulhoso e arrogante acerca disso, e eu entendi que o Senhor permitiu que eu recebesse uma injúria, que eu recebesse uma calúnia, enfim, justamente para que eu me colocasse no meu lugar, entendesse que eu não era tudo aquilo. Na verdade, nós não somos tudo isso. E o manso, ele recebe o ataque, e ainda assim ele não revida, ele não retribui o mal com o mal, mas ele revida com o bem. E foi exatamente isso que Jesus fez, não foi? Aliás, ele tinha toda a honra e poder, ele tinha todo o direito. Ele é sim o único que poderia se orgulhar e dizer, olha, eu sou o cara. Mas não, ele se humilhou a ponto de lavar os pés imundos dos seus discípulos no seu último jantar com eles. E ele calado foi até a cruz e se humilhou naquela morte horrenda. E aí vem a nossa segunda característica.
A primeira é colocar os outros acima de si mesmo. E a segunda é submeter-se à vontade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. O manso é aquele que entende que Deus traz às vezes as dores e sofrimentos para a sua vida para o seu bem, para o nosso bem. O manso, ele não reclama, ele não reivindica, mas por que, Senhor? Eu não mereço isso. Não, pelo contrário, o manso, ele se submete. Ele fala, tá bom, Senhor, eu sei que tudo coopera para o meu bem, inclusive essa dor, inclusive esse sofrimento, inclusive essa perda, inclusive essa doença. Eu sei que tudo isso está colaborando para o meu bem porque o Senhor me ama e é um Pai amoroso e não me abandonarás. Aliás, o manso, ele não demanda as coisas de Deus. Ele não ordena que Deus faça alguma coisa. Não, na verdade, ele está satisfeito com o que Deus lhe deu. O manso, ele não é materialista, que quer o tempo todo se enriquecer e encher a sua prateleira de conquistas, de vitórias e de bens materiais. Não. Ele está o tempo todo satisfeito. Por quê? Porque ele já recebeu tudo. Ele já foi consolado pelo Senhor. Ele já recebeu a presença do seu Mestre Jesus. E isso é suficiente. Isso basta para ele. Olha quanta característica impressionante do que Jesus está falando aqui. E se você for parar para pensar nos nossos dias, quem são aqueles que herdam a terra? Ou seja, quem são aqueles que dominam o mundo? São justamente aqueles que são cheios de si, né? Que não deixam nada se abalar, que estão sempre com o peito estufado, com o queixo levantado. Mas na verdade, no reino de Deus, no reino dos céus, no reino de Jesus, é justamente o contrário. Aqueles que se humilham é que serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. Jesus traz uma recompensa para os mansos. Ele diz, eles herdarão a terra. Aqui, isso tem dois sentidos, lembra? Um sentido presente e um sentido futuro. O presente é que eles vão herdar a terra como uma promessa que Deus fez lá atrás para Abraão. Deus prometeu para o povo de Israel que eles herdariam a terra ali da Palestina. Mas essa era uma promessa muito superficial. A promessa futura não era simplesmente de uma terra, de um território, né? Porque nós hoje temos um lugar onde morar, enfim, né? Mas era uma terra prometida, era uma terra de bênçãos, de deleite e de descanso, que até hoje Israel não conseguiu obter. Mas no reino de Jesus, Jesus está falando sobre uma outra terra. Aliás, uma nova Jerusalém, novos céus e nova terra, nova Canaã, um novo lugar, um lugar perfeito, de paz, alegria e gozo sem fim. E é isso que Jesus prometeu trazer para aqueles que nele esperam. Portanto, que sejamos humildes, mansos, como o próprio Jesus foi, que no meio do sofrimento, no meio da pior dor, que era carregar sobre si a ira de Deus que deveria cair sobre o meu e o seu pecado, Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai. Ele é o manso e humilde de coração. E ele disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus te convida hoje a ir a ele. Que Deus te abençoe.